A minha mãe tinha um chamado muito forte, assim, pastoral. Ela foi congregar numa igreja. Ali na igreja, ela cresceu bastante e tal. E depois a gente mudou para uma outra região, que a igreja ficava muito longe. Então ela começou a fazer células, grupo familiar dentro de casa. Só que aquilo toma uma proporção muito grande, né? Aí meus irmãos, a gente é tudo escadinha, diferença de 5, 6 anos. Então, aí meus irmãos, tinha um irmão que tocava, mas ele precisou ir trabalhar para ajudar em casa e tal. Aí ficou meu outro irmão. Aí esse meu outro irmão foi trabalhar também. Aí sobrou pra você. Aí o outro foi trabalhar com ele. São 4 irmãos e 5 mulheres, né? Então, aí eu tive que ficar lá, né? Que eu ainda não tinha idade para trabalhar. Então eu aprendia a tocar violão com meu irmão e para ajudar minha mãe. Então ali começou a desenvolver, sabe, aquele desejo e tal a princípio era só para ajudar minha mãe, mas depois eu fui tendo mais consciência, sabendo para quem que eu estava cantando, sabe, como que eu tinha que fazer, qual que era o certo, né? Então aí fui conhecendo alguns ministérios, né? E isso me ajudou demais, assim. E ali começou a ser gerado, né? Aí passando um tempinho, depois desse processo com a minha mãe e tal, a minha mãe pegou essa igreja que estava pronta, ela entregou a um pastor, né? Um pastor que veio de outra denominação, e aí montou a igreja, fundou, materializou, né? E aí se tornou uma grande igreja lá em Aparecida, tá lá até hoje. E a gente frequentava lá. Aí nessa época comprou violão, comprou baixo e tal. Aí Você toca de tudo? Você é multi-instrumentista? Eu sou. Meu Deus, meu sonho. Aí... Eu toco campainha e interfone. Meu irmão falou assim, a minha palma é desafinada. Eu falei, aí também é demais. Mas aí eu tive que, assim, minha mãe nunca me obrigou. Eu tinha esse desejo de querer estar perto, de ajudar e tudo. Então, ali na igreja, já no templo, eu fui me desenvolvendo mais ainda, né? Fui tendo mais acesso a aulas e tudo. E aí aprendi baixo, depois aprendi bateria. Aí chegava alguém na igreja, eu ensinava. Para tentar montar uma banda, né? Aí eu tenho um amigo que eu ensinei bateria para ele toca até hoje, assim, toca muito bem. Aí eu sempre jogo na cara, né? Falo assim, ó. Fui eu. É o cachê, é uma porcentagem. E como que foi esse processo de você sair, né, de tocar dentro da casa da sua mãe, que depois virou uma igreja, e de uma coisa assim, simples, que você era o músico de... Eu falo que esse tipo de músico é o músico assim, faltou um músico, você é o músico daquele instrumento. Você... Até você hoje se tornar o Delino Marçal e ter, assim, até um Grammy. Como que foi esse processo? Meu Deus. Eu sempre digo, Lu, que Deus não revela processo pra gente. E se Deus revelar processo, eu acho que 99% dos ministros pula do barco. Geralmente ele faz uma promessa para nós, né? E isso gera uma esperança tão linda dentro do nosso coração. A gente é alimentado por essa promessa e a gente acredita porque sai da boca de Deus, mas Deus não revela o processo. Então, até chegar no Grammy, teve um processo bem doloroso, né? Uau. Um processo doloroso. Eu saí da casa da minha mãe com 16 anos para morar em uma outra cidade onde eu não conhecia ninguém, né? E o meu desejo, a igreja estava estruturada, tinha músicos lá, então falei, mãe, eu preciso trabalhar, eu tinha sonho de ser alguém na vida, né? Então a gente veio de uma família muito simples e então eu falei, eu vou meter a cara. E nessa cidade tinha bastante oportunidade, então eu fui. Ali eu conheci uma igreja bem maior, né? É onde eu digo assim, a importância da igreja, sabe? Porque a igreja me acolheu, sabendo que eu morava sozinho, né? Aí me ajudou. Fui trabalhar, meu primeiro trabalho lá foi um lava-jato de um irmão, né? Eu lembro até hoje o nome dele, irmão Valtinho. Então eu lavava carro lá nesse lava-jato, assim. E foi para mim era muito bom. Assim, depois disso fui trabalhar numa outra empresa, uma distribuidora de ferragens do irmão do pastor da nossa igreja lá da época, né? Ali cresci bastante também. Ele me ajudou a ingressar numa faculdade. Uau. Né?
eu não terminei porque o chamado... O chamado veio antes. O chamado veio antes. E depois dessa empresa, eu já estava fazendo faculdade de contabilidade. E um amigo falou para mim, cara, você não quer fazer uma prova do banco, tá tendo e tal. E aí eu passei numa prova do Bradesco, fui trabalhar no Bradesco. E aí eu trabalhei um período muito especial ali dentro. O Senhor me fez crescer ali dentro. Ali eu aprendi muita coisa sobre dinheiro, né? Que a gente lida muito com isso. Mas o mais interessante foi que quando eu achei que o Isaac era meu, Deus pediu o Isaac. Então quando eu estava numa condição especial, assim, né? Porque você imagina um menino que saiu de casa com 16 anos. Eu fui ver dinheiro depois dos 20, né? Uma família muito simples. E quando eu estava trabalhando no Bradesco, eu comecei a ter uma outra perspectiva de vida. Então eu fiz sonhos, eu tive... De crescer. Justamente. Né, assim, sem ser ministerialmente. Justamente. Né, assim. Aí, de verdade, eu coloquei um pouco o ministério um pouco de lado. E aí eu foquei, nossa, agora eu vou ser alguém na vida, né? E aí Deus te chacoalhou. Aí Deus te chacoalhou. Como que foi isso? Então, nessa época também, quando eu conheci a Débora, né? A gente orava. A gente não namorava, a gente orava. Eu esperei ela 5 anos. 5 anos? Esperei ela 5 anos. Débora, você é uma princesa que vale a pena você, né, esperar 5 anos. Que história linda! Vocês tinham quantos anos? Eu a conheci com 16. Meu Deus! Amo histórias de amor. Então eu esperei ela 5 anos. Nessa época eu comecei a liderar jovens na minha igreja, né? E foi um tempo muito especial. Depois eu liderei adolescentes e eu levei o Fernandinho na nossa igreja. Tive o privilégio, assim, fazendo muitos contatos, a gente conseguiu levar o Fernandinho. Eu estava muito feliz. Encerramos o congresso, foi um tempo profético, sabe? Muito batismo com o Espírito Santo. Eu estava muito feliz. E quando eu desci, alguns profetas, falaram para mim, Deus está te dizendo que é tempo de você deixar tudo e fazer o que Ele quer. Aí eu assim, mas Deus... Eu estava na Lava Jato, Deus não falava nada. Falava, Senhor, né, agora aqui não dá, né? Aqui eu já estava amando aquela posição. E aí Deus foi e falou comigo, larga tudo. Aí fui para casa e tal. No dia seguinte, eu deixei minha esposa na faculdade, que ela estava no último período. E aí eu voltei para a agência. Eu trabalho numa agência ali em Goiânia, chama uma avenida muito movimentada, Avenida T9. E eu entrei e tal, quando deu 11h20, o meu gerente pediu para eu pegar um reembolso. Só que eu havia esquecido em casa. Aí eu pedi para ele, se eu deixou ele lá em casa, vou rapidinho, eu morava perto, né? E aí quando eu entrei no meu carro, era um Celta novo, não estava funcionando o carro. Aí eu falei, vou de ônibus, porque ele era pertinho. Aí eu peguei o primeiro ônibus, quando eu entrei, tinha uma senhora, ela se levantou e veio até mim e falou assim, Deus está te dizendo que é para você deixar tudo e fazer o que Ele quer. Aí eu assim, né? Oi, assim, aqui não é lugar, aqui não é lugar para isso, né? Na minha cabeça. Mas ela tinha muita autoridade de Deus e ela falava assim com tanta autoridade. E ela falou assim, Deus tem um projeto. E aí ele falou algo assim que eu tinha visto muito na minha infância. Deus falou assim, tem uma promessa que eu fiz para sua mãe que eu preciso cumprir. E eu assim, com muita autoridade, eu me arrepiava todo. O ônibus estava cheio, lotado. E ela falou assim, você vai anunciar o meu nome através das palavras cantadas. Mas só que eu estava tão incrédulo, eu estava vivendo assim, um tempo tão assim de só ganhar dinheiro, só querer viver os meus sonhos, que eu comecei a pensar... Uma frieza espiritual. Justo. Aí eu falei assim, eu acho que essa mulher... Eu fazia intercâmbio com jovens. Uma hora ou outra eu estava com jovens viajando. E aí eu pensei, ela me viu em algum lugar e deve me conhecer e tá falando isso. E quando eu estava falando isso, assim, imaginando, ela falou assim, Deus está me dizendo que você está duvidando. E porque você duvida, eu estou visitando agora as suas emoções. E estou tirando agora toda a mágoa que você tem de seu pai.
Porque eu fui criado nesse contexto. Minha mãe vendia farinha na rua, então eu vi minha mãe sofrer muito e eu carregava essa mágoa do meu pai e eu não dava conta de perdoar. Só que eu nunca havia aberto meu coração nem para minha esposa, nem para os meus pastores, nem para amigos. Eu dizia para Deus assim: eu vou crescer, eu vou ser alguém na vida e eu vou atrás dele, eu vou fazer alguma coisa com ele que seja uma coisa bem ruim, para tentar amenizar o que ele fez com a minha mãe. E aí ela disse assim: porque a obra que eu tenho com você, eu preciso de você curado. Aí ali pra mim, eu acabei, eu não dava conta nem de descer. Aí ela falou pra mim assim: meu pai tá internado no Samaritano, no hospital. Eu passei a noite com ele. O Espírito Santo pediu pra eu sair um pouco. E eu tô ali na porta. Quando passou esse ônibus, ele falou assim: entra no ônibus. Eu entrei. Quando você entrou, ele falou: foi pra esse moço que eu te trouxe aqui. E ali começou meu ministério.